Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que nos tem feito companhia nessa leitura. Amados, estamos chegando no livro de Miqueias hoje. E falta pouca coisa, né? Faltam poucos livros para fecharmos o Antigo Testamento. E eu espero mesmo que tenham sido dias inspiradores. Eu aprendi muito nessa leitura. E eu acho que essa é a vantagem, né, para quem ensina, é que a gente tem que ter para dar. Então, fico feliz, estamos entrando hoje num profeta, ele tem 7 capítulos, não muito grandes. Miqueias, ele era natural do Reino do Sul, de um lugarejo, perto de Jerusalém, a uns 40 quilômetros. Mas ele dirige a sua mensagem para o Reino do Norte, porque o Reino do Norte tem um nível de idolatria muito mais intenso, né? E uma preocupação com a proximidade do cativeiro assírio. Então, Miqueias profetiza aí por volta do ano 720 a.C. Ele é contemporâneo, né, ele é contemporâneo de Isaías, de Oséias e do profeta Amós. Eles profetizam mais ou menos da mesma época, né? Porque ele começa seu livro falando o nome dos reis no qual o seu ministério profético aconteceu. O livro de Miqueias, então, tem semelhança naqueles problemas de sempre, quer dizer, a crise ética e moral, a crise sacerdotal, portanto, o povo, né? O povo carece de liderança. Então, os reis e os nobres e o clero não ajudam o povo. Então, os 3 primeiros capítulos vão falar um pouco desse juízo de Deus, não só sobre o norte, mas também sobre o sul, porque o norte cai no cativeiro assírio e o sul cai no cativeiro babilônico. Lembrando que os cativeiros é um tratamento doloroso para curar problemas, né? Problemas. E na segunda parte, que é o capítulo 4 e 5, é um tempo mais futuro. Miqueias vai falar sobre né, um tempo de esperança no reinado do Messias. Ele vai identificar, inclusive, numa profecia famosa, a cidade onde Jesus vai nascer. Aquela profecia usada, sabe, quando os magos chegam em Jerusalém e perguntam a Herodes, né? Nós vamos adorar o menino, cadê ele? Aí Herodes manda perguntar aos doutores onde é que estava previsto o nascimento de Cristo. E é a profecia de Miqueias que é usada para orientar os magos. E os capítulos 6 e 7 se dirigem, na verdade, só contra o Reino do Norte, mais uma vez, uma censura forte do profeta, sempre na tentativa de que o povo mude. Todas as vezes que Deus fala duro conosco, né? É porque o Senhor, na verdade, como um pai zeloso, não quer a nossa dor, não quer o nosso sofrimento. Miqueias é também um homem rural, é um homem do interior, é um homem né, que não tinha uma profissão de profeta, mas ele é levantado por Deus para ser seu porta-voz. Miqueias representa muito homens que, como eu e como você, né, tivemos nossa profissão e no meio do nosso trabalho o Senhor nos usa. É a certeza de que Deus, né, a qualquer momento levanta alguém para tornar conhecida a sua palavra. Capítulo 1, Miqueias, ameaças contra Israel e Judá. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo.
Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Ele é poético, né? Para dizer que Deus não está desapercebido das coisas que estão acontecendo. Então Deus, ele dá essa sensação de que Deus está pessoalmente acompanhando essa situação. Versículo 5. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então aqui ele se refere à idolatria do norte, né? E aos problemas também do sul. Apesar da presença do templo no sul, você tem também, né, questões espirituais sérias no país do sul e do norte. Versículo 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Essa expressão descobrir o fundamento é quando você demole tudo e a terra na qual a construção estava, ela reaparece. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados pelo fogo. E todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou e a esse preço volverão. Então, essa religiosidade movimentava riqueza, movimentava pessoas, né? Então, ele quer dizer que Deus vai jogar tudo por terra, tudo isso que foi construído de forma errada. Versículo 8, por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até à porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis. Revolvei-vos no pó em Bet-le-Afra. Essa cidade aqui é mencionada como limites, quer dizer, ele diz, não contem isso para essas outras cidades, justamente alguém que não torcia pelo bem da nação, né? É como um filho que vai apanhar e diz, não conta para ninguém não, que eu vou levar um ataque hoje, né? É isso que de certa forma o profeta está dizendo. Versículo 11, passa a moradora de Safir em vergonhosa nudez, a moradora de Zaanã não pode sair, o pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio, pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Entendeu? Os inimigos, os estrangeiros vão olhar para Jerusalém, como muitas vezes a gente olha a desgraça daquele por quem nós não temos simpatia. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis, foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel, né? Na verdade, essa cidade de Laquis era um centro comercial, principalmente com o Egito, e, portanto, muita coisa de idolatria que subia, né, para alimentar a crença do povo, era comercializado em Laquis. Versículo 14, portanto darás presentes de despedida a Moresete-Gate, as casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa, chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Raspar a cabeça era um sinal de luto,
Então ele diz que vai ter tristeza na vida do povo, né? Então ele diz: faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos, que eram as tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Então, Miqueias está anunciando tanto para Judá quanto para Israel, e vai haver aí uma diferença, né? De no mínimo 100 anos, para que o sul também vá para o cativeiro babilônico. O norte irá antes. Capítulo 2 é um apelo à ganância e à opressão. Ai daqueles que nos seus leitos imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em sua mão. É uma crítica àquele que tem na mão a condição e que, ao invés de fazer pelo povo, faz por si, né? Estamos vivendo nesse tempo, para mim, um absurdo, em que um país em plena pandemia, aqueles que detêm o poder forjaram despesas, forjaram construção de hospitais, compra de equipamentos e embolsaram o dinheiro. Um governador caiu, né? Tem corrupção no meio da desgraça do povo. Então, o que acontece hoje não é uma coisa nova. Então, eles dizem isso: aqueles que têm o poder na mão, ao invés de pensar no povo, maquinam como é que podem explorá-lo. Versículo 2: cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem, e à sua casa a uma pessoa, e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Então o Senhor diz: eu estou te vendo, família corrompedora, exploradora, eu estou te vendo, e o tempo será difícil para você. Versículo 4: naquele dia se criará contra vós um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Tudo aquilo que se ajuntou de forma ilícita e violenta vai parar na mão do inimigo, né? Aquilo que é ajuntado sem a bênção de Deus vira cinza carregado pelo vento. Versículo 5: portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Esse alerta quer dizer, não vai perdurar no meio do povo aquele que olha o que é dos outros para tomar. Agora, uma palavra contra os profetas, aqueles que induziam o povo a errar. Não babujeis, diz eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre vós. A expressão babujeis quer dizer é uma forma de você falar coisas sem nexo, como se fossem profecias de Deus. Não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que andam retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres de meu povo dos seus lares queridos, dos filhinhos delas tirareis a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundície que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga:
eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será este tal o profeta diante deste povo, né? Então, aquele que anda pregando mentiras e falsidades, né? Como se fosse alguém embriagado, o Senhor vai tratar disso. Muito cuidado, né? Nesse tempo de crise, em você ouvir coisas pessimistas, mas também, né? Quando você ouve alguém como autoridade, desafiando a ciência, você tem que tomar cuidado a quem você segue nestes tempos. Versículo 12, talvez uma referência a um cuidado futuro de Deus com Israel. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles, e o Senhor à sua frente. Então, no meio desses dois capítulos pessimistas, em que ele anuncia o exílio, ele chama, nesses dois versos, a uma palavra de esperança, né? O Senhor vai reagregá-los, o norte e o sul no mesmo aprisco, quer dizer, não é apenas o resgate de um dos reinos, mas é algo muito além disso. O Senhor vai reconduzir em unidade, né? Israel, e ele vai adiante, e disse que o seu rei irá adiante e o Senhor irá à frente. Portanto, esse rei está em maiúsculo, não é um rei físico, humano, mas aqui se trata do Messias. Capítulo 3, 12 versículos, onde chefes, sacerdotes e falsos profetas também recebem uma palavra dura do profeta Miqueias. Disse eu: ouvi agora, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Quer dizer, vocês que devem praticar a justiça, vocês que conduzem e tomam as decisões, então me escutem. Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, e os reparti como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Quer dizer, eles que deveriam dar vida e dar justiça, eles têm matado o povo. Versículo 4, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Na verdade, esses necromantes, esses adivinhadores, né, eles profetizavam uma felicidade para o seu cliente que pagava bem. Evidentemente, né, bajulavam com palavras que agradam aquele que sustentava ele. Mas aqueles que eram mendigos e que não sustentavam o seu luxo, eles, na verdade, só profetizavam desgraça. Então, é o dinheiro, né? Conduzindo, controlando a palavra profética. Versículo 6. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Dias difíceis sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim,
todos eles cobrirão os seus bigodes, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, né? Então, quer dizer, perto do ministério dos profetas e adivinhos falsos, Miqueias, né, vocacionado por Deus, diz assim: eu digo para vocês o que vem de Deus, então o que eu falo tem força. E você sabe, você quando escuta uma palavra que veio do coração de Deus, você sabe, ela toca você. Então, nesse momento, Miqueias usa, né, essa força que Deus dá, porque o que Deus está dizendo pela boca dele é a verdade. Versículo 9. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Então, é edificar com sangue, né? É a custa da vida barata, daquele que é pequeno, e daquilo que você constrói, os grandes impérios, fortunas, empresas, à custa da exploração, da corrupção. Isso não se sustenta. Versículo 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. A ideia de que aquele templo, como um amuleto, né, que eu carrego pendurado, aquilo pudesse me livrar, fizesse a parte que é minha. Muita gente, né, amarra uma coisa na placa do carro, como se aquilo livrasse da batida, pendura alguma coisa no espelho do carro, como se aquilo evitasse o furto. A vida reta é importante, né? A vida coerente com a palavra de Deus é a nossa maior segurança. Versículo 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montes de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. É uma palavra desagradável, né? Jerusalém achava que a presença daquele templo a livraria de todo e qualquer tipo. Era Deus, não, Deus está aqui, Deus jamais vai deixar acontecer uma coisa dessa comigo. Conheço uma pessoa que já teve 2 membros da família com câncer de pulmão, e ela fuma. E ela diz assim: não, eu sou uma pessoa que faço caridade, eu ajudo as pessoas, Deus nunca permitirá que uma coisa dessa aconteça comigo. Mas ela não deixa de cigarro, né? Então, muito cuidado, estribe-se em fazer as coisas certas, e você terá a cobertura de Deus. Vamos entrar então nessa parte agora que Miqueias levanta um pouco os olhos além dos problemas daquele tempo, para ver um pouco além, né, o futuro. Capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Então, Miqueias vê agora, né, no futuro. Ele primeiro viu aqui no último versículo do capítulo 3, aquele templo antigo em ruínas, mas agora ele vê a fé restaurada, o culto restaurado, e Judá, né, e o templo sendo referência muito além de Israel, uma referência aos povos, né? Olha o versículo 2. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei
e a palavra do Senhor de Jerusalém. Eu creio que ele viu o reinado, inclusive, de Cristo. Cristo reinará sobre o mundo em Jerusalém. E a igreja estará com ele governando o mundo, né? Versículo 3, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Eles desconverterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vocês imaginam o esforço que as nações fazem hoje por causa da guerra? Nesse último conflito de Israel, mais de 4.000 foguetes foram disparados pelos palestinos contra Israel. Você já pensou o custo disso? Você já pensou o custo do sistema anti-foguetes e mísseis, que explodiu a maior parte deles? Você já pensaram o esforço que se gasta com as forças armadas, né, com o armamento, né, e com os soldados? Imagine se todos esses recursos do futuro for aplicado no bem das pessoas. Então ele diz, espadas vão virar instrumentos agrícolas, né? Lanças vão virar podadeiras. Eu creio num mundo em que experimentaremos pela primeira vez uma paz não fundamentada no equilíbrio das armas, mas na ausência dos conflitos. Versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. É a volta do povo, né, para a terra. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Miqueias vê o futuro, louvado seja Deus. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então essa é uma menção à cidade de Jerusalém, a torre do rebanho, né? A cidadela do povo de Deus. Versículo 9, agora por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor, como daqui está para dar à luz. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Né? Então, essa predição é para um tempo ainda bem distante, porque norte e sul ainda existem, e o norte cairá na mão da Assíria, o sul cairá depois, né, no cativeiro babilônico. Mas Miqueias viu não apenas o reinado de Cristo, mas ele antevê que antes disso vai haver dor, né? Versículo 11. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o teu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Então, Miqueias também vê conflitos no tempo do fim, levantando-se contra a terra santa, e ele diz, mas esse povo que se move não tem noção do plano de Deus, né? E o Armagedon, que acontecerá na terra santa, contra esse Israel que voltou em 48, vai ser
um dos sinais mais sobrenaturais de Deus, né? E o fim do reinado do anticristo. Versículo 13: levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Portanto, é a reabilitação do povo israelita, né, do povo judeu, depois deles terem sido dominados e destruídos, levados para o cativeiro. Deus tem uma promessa. Isso acontece depois, no retorno do cativeiro babilônico, quando os romanos destroem novamente Israel e Jerusalém, Israel retorna em 48. É uma promessa que se repete sobre a vida desse povo. Então, o que Deus disse a respeito de Israel voltará a acontecer. A palavra nos assegura isso. Capítulo 5. Agora, ajuntem tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Né? Então, aqui ele vai introduzir alguma coisa em relação ao Messias, mas ele está falando que o juiz vai ser ferido antes disso, né? Ele vai falar de Jesus e algo messiânico envolvendo, né, o futuro de Israel. Versículo 2, olha que versículo lindo, marca ele na sua Bíblia. E tu, Belém Efrata, pequena cidade, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele não está falando de um rei qualquer, de uma linhagem humana. Ele diz que nasceria em Belém alguém que vai reinar e cujas origens dele são desde os tempos antigos, né? Desde os dias da eternidade. É uma menção a Jesus Cristo. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. E Jesus será uma experiência muito além do território palestino como hoje o é, né? A cristandade, com toda a sua diversidade, ela é um terço da população do mundo. Jesus ganha notoriedade em todo o mundo. Versículo 5. Este será a nossa paz. Que coisa linda. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre o povo. Esses consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos termos. É interessante, Miqueias viu um livramento sobrenatural que acontece, né, em Jerusalém. O norte vai ser conquistado, as 10 tribos vão para o cativeiro na Assíria, e quando Senaqueribe invade Judá e cerca Jerusalém, miraculosamente ele perde quase todo o seu exército numa noite. Na história se acha que foi uma doença, uma virose, mas ele volta depois de cercar Jerusalém e ele não consegue entrar. Então, não foi porque houve guerra, é justamente porque Deus guerreou contra a Assíria, né? Versículo 7. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens.
o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Então, é a ideia de que Israel, né, seja o norte, depois o sul, haveria de ser espalhado. Isso aconteceu com a Síria, com a Babilônia e com o Império Romano. E o anticristo tentará fazer isso mais uma vez. Né? Versículo 9: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra e deixarei abaixo todas as suas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das suas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Então, o Senhor tem todo um tratamento contra a idolatria e a cura de Israel com toda essa situação de exílios, banimentos, é um tratamento duro, como aquele que tem câncer passa pela cirurgia, depois passa pela quimioterapia, passa pela radioterapia, cai o cabelo, emagrece, enjoa, né? O tratamento é duro quando a doença é grave, mas o Senhor o Senhor investe na nossa reabilitação. E Ele fez isso com Israel. Capítulo 6 finaliza essa parte de esperança messiânica. Agora, pois, o que diz o Senhor? Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho eu feito, com que te enfadei? Responde-me. Né? Então, a questão aqui vai descrever um tempo de julgamento no qual Deus comparece como aquele que está demandando com o seu réu. Ele vai estar questionando, né, como o juiz olha aquele que cometeu um erro. E portanto, tudo aquilo que tem que ser feito, precisa ser feito para a cura da terra, para a cura do povo. Versículo 4: pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão eu te remi, e enviei diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. O profeta faz lembre do que Deus fez no passado, o que aconteceu de tremendo. Né? Versículo 6: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O Senhor não pede outra coisa que não seja vida reta. O Senhor não se agrada, o Senhor não quer em retribuição nenhum sacrifício, nem nada que me custe né, financeiramente. Ele quer me abençoar. Deus é gracioso, né? E
o israelita, ele achava, como muitas vezes no mundo, né, ritualista, espiritualista, esotérico, em que você sacrifica animal, em que você doa a bebida, né, a comida, e isso torna a divindade como que refém da oferta que você fez. O que nós precisamos fazer é obedecer e seguir a nossa vida em retidão, né, com o Senhor. E ele reafirma: a injustiça terá o seu castigo. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda que há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, ainda há na casa do ímpio, né, os tesouros da impiedade, e o detestável efa minguado, quer dizer, a medida corrupta, né, a trapaça. Poderei eu inocentar as balanças falsas e as bolsas de pesos enganosos, porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. O Senhor olha para a injustiça e ele diz: eu sou contra isso, eu vou contra isso, né? E o Senhor vai, eu creio, um dia, quando Cristo reinar sobre a terra, ele vai colocar a verdade toda à tona, né? E aqueles que foram explorados, espoliados, aqueles que hoje são gordos, né, por aquilo que roubam, desviam, esses vão responder diante de Deus. Deus quer apenas que a gente ande em justiça. Versículo 14: comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. É parte do tratamento à nação, perderia tudo. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com o azeite. Pisará a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri. Onri era o rei do norte, que foi ímpio, né? O rei Acabe, que levou o norte à idolatria de Baal por Jezabel. É o símbolo da maldade. Então, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste no conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias, assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então o Senhor vai punir toda maldade, né? Eu creio nisso. A gente às vezes se revolta com a corrupção, com a violência, com a injustiça, com a desigualdade, e parece que, né, por exemplo, nessa pandemia, as 10 maiores fortunas do mundo cresceram. Por quê? Porque à custa da desgraça se enriquece, né? Quem já é rico e empobrece quem já é pobre. Jesus disse uma frase difícil: ao que tem será dado, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O jeito humano de governar é isso. Quem tem, cada vez tem mais. Quem pouco tem, cada vez tem menos. E essa desigualdade é o que alimenta esse sistema maligno do mundo, né? Capítulo 7, para a gente fechar o livro de Miqueias. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporães, que a minha alma
almeja. Essa ideia do profeta, né? Ele diz assim, como se eu tivesse um homem faminto e eu estou procurando figo onde já se fez a colheita e uva, onde o vindimador já passou. Tempo de dificuldade, tempo de escassez. Versículo 2: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Quer dizer, ninguém está preocupado com a ética, com a moral, nem com o futuro, como hoje muita gente, né? Na verdade, quer juntar. E com isso, espoliar, aumentar a escassez, o sofrimento e a dor daquele que já não tem. Gente, eu fiquei encabulado. Tem hackers que criaram um jeito de tirar o auxílio emergencial da conta das pessoas, roubar R$ 170 de alguém que já não tem nada, né? Deus vai olhar. Eu acredito que a mão de Deus um dia vai acertar isso. E quem teve esse olho de ganância contra o pequeno, aquele que usou do seu poder e da sua posição, né, para desviar o dinheiro, gente. Uma advogada, anos atrás, desviou milhões do INSS. Vocês já pensaram quantos deixaram de ser atendidos, quantos medicamentos deixaram de ser comprados, quantos procedimentos deixaram de acontecer, porque uma advogada, usando seu poder de lei, desviou mais de 100 milhões do INSS. Vai pagar um dia, né, se não se arrepender do seu pecado. Vamos lá, versículo 4. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquele que reclina sobre teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. É interessante, Miqueias chama a atenção para a degeneração das relações sociais. Jesus vai usar essa questão, né, para dizer que os inimigos do homem serão os da sua própria família, né? E hoje, por causa de herança, por situações de desajustes dentro das próprias famílias, por adultério, hoje você tem os maiores problemas, muitas vezes, dentro da família. Não é o estranho que te magoa, te ofende e te rouba, muitas vezes o da sua própria casa. Então, o profeta, né, Miqueias diz isso: cuidado com o seu amigo, cuidado com aquele que, né, com aquilo que você diz, porque tem alguém escutando, né? E está vendo aí nesse tempo de CPIs, nesse tempo aí em que a Lava Jato andou fazendo seu trabalho, muita gente que era amigo depois delatou, né? Para se livrar, entregou o outro. Esse é esse mundo maluco que a gente está vivendo. Então, cuidado, né? O profeta está dizendo, vai ser um dia em que até aqueles que são famílias, são amigos, não serão confiáveis. O versículo 8, o Senhor se compadece de Israel. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído,
levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Então é uma confissão de que ele acredita que o tratamento duro de Deus não é para destruição. Eu vou sarar e eu vou retomar a minha vida como aquele que passou por um tratamento de câncer, recebe a cura e volta à vida normal. Versículo 10. A minha inimiga verá isso e ela cobrirá a vergonha a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Na restauração ele será maior do que era antes. Neste dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Ele vê o retorno do país, a prosperidade de Israel, e a gente pode observar isso nos dias de hoje, né? Deus tem uma palavra de restauração para aquele que se torna seu povo. Eu lhe mostrarei, versículo 15, eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendos sairão dos seus esconderijos e tremendos virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Marca esse versículo, coisa linda. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Coisa linda, profeta Miqueias. Miqueias viveu esse tempo de juízo, né? Ele viu, né? Ele foi contemporâneo de Isaías, então ele viu o cativeiro do norte. Eu acho que deve ser triste para um profeta ver, avisar, alertar e ver a incredulidade e as coisas acontecerem. Mas ele viu além do seu tempo. Ele viu a graça de Deus curando o mundo, curando as nações, e eu acredito nisso. Eu acredito naquilo que termina a palavra de Deus em João, no capítulo 21 de Apocalipse. E vi novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As coisas vão passar. Eu acredito que viveremos algo novo. Por fé, eu espero por isso. E Miqueias
que viveu dias difíceis, mas falou de dias futuros. Graças à vinda do Senhor, nós o conheceremos, porque ele um dia se levantará como muitos, para ver que o que Deus disse vai se cumprir como verdade na vida do seu povo. Vamos orar? Senhor Deus amado, obrigado pela palavra de hoje. Como o Senhor levantou Miqueias naquele tempo, levanta cada um de nós também como profeta na nossa geração. Sejamos nós o teu parâmetro de justiça, de verdade, de santidade. E nos ajude, Deus, a anunciar o teu perdão e a salvação, ainda que os dias sejam difíceis. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos amados. E terça-feira estaremos juntos novamente. Graça e paz.